Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Uma boa noite a você, esta noite de quarta-feira, culto da Sagrada Família aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Décio Burali 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, aqui no centro da cidade de Tangará da Serra. Olha, para mim é um prazer vir aqui mais uma noite, trazer a você um pouquinho daquilo que foi falado durante o dia de hoje aqui na nossa igreja. Olha, louvado seja Deus. Obrigado também pelo teu compromisso, meu irmão, minha irmã, você de perto, de longe, que sempre tem nos acompanhado aqui na nossa programação, que sempre tem nos acompanhado aqui na nossa live. É um prazer poder te receber aqui. Que Deus te abençoe por conta do seu compromisso. Hoje, na nossa igreja, culto da Sagrada Família. Então, quero trazer também aqui uma palavra voltada para a sua família, voltada para a sua casa, voltada aí para que a gente possa estar buscando a direção, o poder de Deus, para que a gente possa estar abençoando o nosso lar, abençoando a nossa casa. Eu sempre falo aqui na nossa igreja, se a palavra de Deus alcançar você, as suas orações vai alcançar a tua família. Se a palavra de Deus mudar você, as suas orações mudarão a sua casa, mudarão a sua família e isso será para a glória de Deus. Olha, manda lá a mensagem para o seu familiar, para o seu amigo, diga, ó, o pastor Júnior já entrou ao vivo aí, entra, porque Deus tem bênção para nós através desta palavra. No final da palavra aqui, da ministração da palavra, estarei fazendo uma oração por você, estarei fazendo uma oração pela sua família. Em nome de Cristo, hoje nós estamos aqui com um pequeno problema, novamente, está complicado aqui, mas nós estamos aqui nos esforçando para poder levar você a palavra de Deus. Hoje não vai ter como nem eu interagir com vocês. Eu acho que nós estamos tanto pelo Facebook também como pelo YouTube. Tá? Eu tenho o costume de cumprimentar algumas pessoas aqui no início da nossa live. Hoje eu não vou cumprimentar ninguém em especial, mas desde já, você que está me acompanhando agora no ao vivo, ou você que posteriormente no gravado irá nos acompanhar, olha, um forte abraço, tá? Considere-se abraçado e cumprimentado por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha igreja e pelas pessoas que fazem parte aqui da nossa equipe, né? Obreiros, ministros, pastores, que Deus abençoe você. E obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, considere-se abraçado aí. Todas as pessoas que entrarem agora ou que posteriormente no gravado entrarem, que Deus abençoe você e obrigado pelo carinho da sua audiência. O que eu peço para você? Eu peço a você que possa compartilhar, que você possa curtir e que você possa principalmente compartilhar, porque você tem sido nosso parceiro aqui. Através do seu compartilhamento, muitas pessoas estão sendo aí alcançadas pelo poder de Deus. E aperte lá, tem um sininho aí lá na nossa página, vai lá, aperte. E aí, sempre que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado, você vai chamar lá, você vai ser notificado, vai chegar um sinal para você lá, declarando que nós estamos iniciando a nossa programação, a nossa live. Muito obrigado, meu irmão, você que sempre se liga aqui conosco na nossa programação. Fique até o final. Que Deus abençoe você. Pode ir deixando o nome também aí para a oração, pode ir colocando, né? Junto nós vamos unir a nossa fé depois da palavra e nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas que você colocar o nome aí, nós vamos estar orando. E eu tenho certeza que Deus há de agir, Deus há de operar em nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, curta e que você também possa compartilhar e isso seja para a glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostei muito hoje dos cultos. As pessoas vieram, a instrução da palavra de Deus, a palavra de Deus foi selada, a sua instrução, e eu tenho certeza que o povo saiu daqui hoje para abençoado e saiu também para abençoar a sua casa, saiu também para abençoar a sua família através daquilo que eles ouviram aqui, tá bom? Então vamos lá para a palavra de Deus. Mais uma vez, um abraço a todos que entraram tanto no YouTube como no Facebook. Um abraço a todos vocês, todos aqueles que entraram. E mais uma vez eu peço a você, curta
e que você possa também compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Abra, por gentileza, a tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Abra aí, por gentileza. Lucas 23, mãos sobre a palavra e vamos orar. Apresentar a Deus, Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor ministrou, aquilo que o Senhor queimou, falou ao meu coração. Foi a palavra que eu ministrei na igreja hoje. E é a palavra que eu irei ministrar ao coração de cada pessoa que está nos acompanhando agora através desta programação. Que estas pessoas, meu Deus, abram o coração para receber o entendimento da palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é o poder para a salvação daquele que crê. Que tudo seja para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? No capítulo 23, no versículo 27, 23, versículo 27, a Bíblia diz assim: E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Vou ler outra vez. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi traído por Judas, vieram os soldados, prenderam Jesus. Isso aí era noitezinha, estava começando a noite, prenderam Jesus, levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Ali o sumo sacerdote interrogou. A Bíblia diz que ele foi blasfemado, xingado, cuspido, esbofeteado. E a palavra de Deus diz que do momento que ele sai dali, com a cruz nas costas para ir para a crucificação, a Bíblia diz que Jesus ele apanhou muito, inclusive com um peso muito grande nas suas costas. Era o peso não só do madeiro da cruz, mas o peso também dos nossos pecados sobre ele. É muito sofrimento aquilo que Jesus passou. O que muita gente não sabe é que quando ele faz a última Santa Ceia, foi a última refeição que ele fez, estava ali de tardezinha, estava entrando ali à noite, estava noitezinha, quando ele sai para o Monte das Oliveiras, para ele orar com os seus discípulos. Ali ele vai preso. Jesus ele morre na cruz do Calvário às 3 horas da tarde. Se você olhar, vai dar quase 24 horas, umas 18 horas dali Jesus sem dormir, sem comer e sem beber. Tanto que ele está com tanta sede que lá na cruz do Calvário, antes dele morrer, ele pede água e ele diz, tenho sede. Então foi muito sofrimento. Às vezes nós contamos a história por cima, mas as pessoas não conseguem dimensionar o tamanho do sofrimento, da dor, do cansaço que ele estava. Ele estava ferido e ele estava ali carregando a cruz e levando ainda alguns açoites, machucado. A palavra de Deus diz que ele estava tão cansado que algumas vezes ele chega a cair. E o momento que ele cai, a Bíblia diz que os soldados pegam um homem, Simão Cirineu, para que pudesse ajudar Jesus a carregar a cruz. Nessa caminhada de Jesus rumo à sua crucificação, a Bíblia diz que algumas mulheres vieram, um grande povo veio, né, uma multidão, né, muito povos, vinha caminhando atrás de Jesus e algumas mulheres, particularmente, batiam no peito e lamentavam o que estava acontecendo. 28. Aqui está a mensagem de hoje. 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, para as mulheres que estavam lamentando, e disse, voltando-se para ela, ele disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por os vossos filhos. Então Jesus diz assim, não chore por mim. O que eu estou passando aqui é necessário, eu suporto, eu consigo. Terminando isso aqui, morrendo, eu vou ressuscitar e eu vou para o Pai. Não chore por mim, chore por vocês. Porque a Bíblia diz, olha só, 29.
Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Jesus, ele é muito enfático, ele diz assim: "Eu não chore por mim não. Chore por vocês e chore pelos filhos de vocês. Chore por vocês e chore pelos filhos de vocês, ou chore pela sua família." E Jesus fala o porquê, ele fala assim, ó, porque vão vir dias em que bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado significa feliz, é aquela mulher que foi estéril, que não gerou e que também não amamentou. Por que que Jesus estava dizendo isso? Hoje nós estamos enfrentando exatamente esses dias, onde muitas mães, muitos pais estão perdendo até mesmo a cabeça porque não sabem mais como lidar com os seus filhos. Muitos servos de Deus estão perdendo a cabeça, pois não sabem mais o que fazer com a sua família. Jesus está dizendo: não chore por mim, chore por vocês e chore pelos seus filhos. Eu estava comentando durante os cultos de hoje algo que me aconteceu aqui há um tempo atrás, tem aí 1 ano e meio, ou até 1 ano e meio, 2 anos, uns 2 anos atrás. Manifestou um demônio aqui na igreja. E esse demônio, ele olhou para mim e disse assim, olha, ele me xingou, falou, seu desgraçado, o meu desejo é te matar, o meu desejo é te destruir. Mas o demônio diz, mas eu sei que eu não posso. E ele fez isso de cabeça baixa. O demônio, ele não encara a pessoa que tem a autoridade de Deus, ele não encara. Ele olha assim por baixo como porco. E ele diz, mas eu tenho um desejo de te destruir. Mas eu sei que eu não posso. Mas me dê uma oportunidade, uma brecha. Se eu não poder tocar em você, eu vou me levantar para tentar tocar e destruir os teus filhos. Isso é o que aquele demônio disse para mim, eu nunca esqueci o que ele disse. Por isso, eu como pai, como pastor, como servo de Deus, eu sempre preciso estar na posição para que o inimigo não possa ter a brecha e a oportunidade para me derrubar e assim destruir a minha casa e principalmente os meus filhos. Tem pais hoje que estão desesperados quanto a atitude, o procedimento dos filhos, dos familiares, que não condiz com aquilo que Deus verdadeiramente quer para a casa e para a família de uma pessoa que se diz de Deus. Estava até comentando, muitas pessoas chegam a dizer, pastor, olha, pensando bem, os filhos não são um bom investimento, como eu já ouvi isso em alguns lugares. Porque muitos filhos rebeldes, desobedientes e filhos de pessoas que se dizem de Deus, mas que não servem o Senhor e que também não estão nos caminhos de Deus. Então é isso que Jesus estava dizendo. E eu vendo o que Deus falou comigo através dessa mensagem, lembrando o que aquele demônio disse e olhando para a Bíblia, é exatamente o que acontece na vida de muitos familiares daqueles que se dizem servos de Deus e que têm um chamado. Assim como eu, como você tem um chamado. Porque quando Deus te chamou, Deus chamou porque Deus sabia que através da sua vida ele teria um propósito dentro da tua casa. Cabe a mim levar os meus filhos e a minha família a servir a Deus. Cabe você levar a seus filhos e a sua família a servir a Deus. Isso é o que Deus espera de mim e isso é o que Deus espera de você. Eu falei algo muito interessante hoje, nós não vamos demorar, eu espero que eu não venha demorar muito nessa live não. Eu quero ser, como que eu posso dizer, curto, grosso, enfático, eu quero ser curto, mas quero ser objetivo. Então entenda aí, depende de mim e depende de você. Fazer os nossos filhos e a nossa família servir a Deus verdadeiramente. E eu olhando, mais uma vez, pelo que a Bíblia diz, pelo que aquele demônio falou, e por aquilo que a gente vê na Bíblia, o que tem acontecido nos dias de hoje, é exatamente o que a gente tem visto. Eu estava falando hoje aqui sobre os filhos de Jacó. Lá, eu não vou abrir aqui, senão nós vamos tomar um tempo muito grande. Mas você pode ler depois. Em Gênesis 37, versículo 1, fala
sobre a descendência de Jacó, sobre os filhos de Jacó. Gênesis 37, 1. Jacó, ele foi patriarca, um homem de Deus, usado por Deus, tanto que de Jacó saem as 12 tribos de Israel. Mas a Bíblia diz no capítulo 37 que os filhos de Jacó faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porque José trazia dos seus irmãos má fama ao seu pai. Olha que coisa triste. Um grande homem de Deus, mas que os filhos não seguiam a Deus assim como ele seguia, assim como ele seguiu. O inimigo conseguiu ali agir de uma forma onde os filhos de Jacó procedia com má fama. Eu falei dos filhos de Eli, um homem usado por Deus, sumo sacerdote, serviu a Deus 40 anos. Mas a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, um homem usado por Deus, sacerdote, chamado para fazer a obra do Senhor, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, eles eram filhos de Belial e eles não conheciam o Senhor. Filhos de Belial é filhos do diabo e eles não conheciam o Senhor. Olha que coisa. Ou seja, o exemplo do pai não foi seguido também pelos filhos de Eli. Os filhos de Samuel, isso é de Eli, está lá em 1 Samuel 2,12. Os filhos de Samuel. Samuel foi um grande homem na Bíblia, um dos maiores servos de Deus. A Bíblia diz que ele foi profeta, sacerdote e juiz. Só ele teve essa tripla função. Um grande homem de Deus. Mas lá em 1 Samuel 8,1, a Bíblia diz que quando Samuel pensou em, como que eu posso dizer, aposentar, resignar o seu cargo e entregar na mão dos seus filhos, a Bíblia diz que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Antes, eles perverteram o juízo porque se encurvaram à avareza. Olha aí, mais um grande homem de Deus que os filhos e a família também não seguiram o seu exemplo. O que falar dos filhos de Arão? Arão está lá, os filhos de Arão fala em Levítico 10, versículo 1. A Bíblia fala que os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, que ficaria como sacerdote no seu lugar, entrou lá no lugar santo e levou fogo estranho para dentro daquele lugar, a ponto de Deus matar os 2 filhos de Arão com fogo. Arão foi o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote do Senhor, o primeiro, que ajudou Moisés a tirar o povo do Egito, mas os filhos não seguiram o seu exemplo. A gente vê Esaú. A Bíblia diz que Esaú fez tudo o que podia para desagradar aos seus pais. Porque os pais disseram para ele sabia o que desagradava a Deus. E foi exatamente o que ele fez, desagradou aos pais e não andou nos caminhos dos seus pais. O que falar dos filhos de Jó? Os filhos de Jó, homem de Deus, sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas os filhos de Jó também não serviam ao Senhor, só queria saber de festa. Mas Jó todos os dias estava ali, clamando, buscando pelos seus filhos. E assim, irmão, quantos filhos a gente poderia citar na Bíblia? Os de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas o seu filho, Aminon, poderia suceder ele no trono. A Bíblia diz que Satanás entra nele, ele estupra ali a própria irmã. O outro, Absalão, que era o segundo mais velho, que poderia herdar o trono, chateado com o irmão que estuprou a irmã, vai lá e mata o seu irmão. Então, olha toda a confusão de grandes homens de Deus que o inimigo se levanta para tentar, como que eu posso, destruir a sua família, agindo de uma forma terrível na vida dos filhos. E isso, como eu falei para você, depende de mim e depende de você. Eu falei algo muito interessante hoje. O que eu falei? A Bíblia diz, ela declara que nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família a andar no caminho do Senhor. A Bíblia diz: ensina o menino, o jovem, o adolescente o caminho que deve andar. Isso é função nossa, os servos de Deus, ensinar a nossa família a andar nos caminhos do Senhor. Mas como, pastor? Primeiramente, sendo exemplo para eles. Se eu não sou exemplo para os meus filhos, se você não é exemplo para os seus filhos, se você não é exemplo para a sua família, não tem como você ensiná-los a servir a Deus.
Eu tenho falado aqui hoje, eu tenho visto muitas pessoas nas igrejas com uma falta de compromisso sem tamanho. Ou seja, se a sua família sabe que você é de Deus, mas você não tem um compromisso com Deus, como que você quer que ela tenha compromisso com Deus? Então nós precisamos ensinar, mas para a gente ensinar a nossa família, precisamos ser exemplo em tudo. Como? Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra lá por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. No versículo 32, a Bíblia diz assim, olha que forte isso. 10:32, 1 aos Coríntios, diz assim: portai-vos, ou seja, se porte, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ou seja, nem para os judeus, nem para os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, e também nem para a igreja onde você congrega. Ou seja, nós não podemos dar escândalo. O Senhor Jesus diz assim, ó, é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. A verdade é que nós não podemos ter, irmão, nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de falha. Por quê? Porque todos os olhos de todas as pessoas estão voltados para nós. Principalmente os olhos dos nossos filhos, os olhos dos nossos familiares estão voltados para nós, esperando que, no mínimo, a gente dê o exemplo de um servo ou de uma serva de Deus. Eu espero que você esteja compreendendo, que possamos ser verdadeiramente exemplo para os nossos familiares, porque assim, com certeza, nós vamos conseguir levar toda a nossa casa para a presença de Deus. Inclusive, em Provérbios 23:3, eu estava falando hoje, né, que muitas vezes a vara não vai matar o seu filho. O mundo mata, mas a vara não. Ou seja, não tire a disciplina. Discipline, corrija o teu filho. Mas para que você possa corrigir, para que você possa orientar, aconselhar, você precisa ser exemplo. Não dando escândalo. As pessoas não podem ver falhas em você, mas você precisa ser verdadeiramente exemplo para a sua família. Assim, tendo santidade, fidelidade e sendo exemplo para a sua família, Deus vai fazer com a sua família o que ele fez com a família de Jó. O próprio Satanás disse, eu não posso tocar em Jó porque o Senhor tem cercado a casa dele. Tenha esse compromisso, essa fidelidade. Seja exemplo para a sua família e Deus vai cercar a sua casa, guardar a sua família e levar salvação para dentro do teu lar em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, para a gente quase partir para o fim aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Falei algo interessante hoje a respeito de ser exemplo, para que a gente possa levar a nossa família para a igreja, para que a gente possa ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos ser exemplos. Jesus, ele era exemplo. Paulo, ele diz, se eu imito a Cristo, então me imite. Falei para as pessoas na minha igreja, se eu não sou um homem de Deus que prego e não vivo o que eu tenho pregado, então não fique na minha igreja, não saia. E eu dou a liberdade para que as pessoas possam ir na minha esposa, possam ir nos meus filhos, nos meus familiares e perguntar, depois que o pastor converteu, como é a vida dele? É um homem de Deus mesmo? Veja se eu sou exemplo. Se por onde eu passei, pelas igrejas por onde eu passei, se eu deixei algum problema, se eu fiquei devendo alguém, né? Vê se eu tenho algum problema. E isso aí é o que eu peço a todas as pessoas. Seja exemplo. Procure imitar a Cristo, procure imitar, né, ao Senhor. O que Jesus fazia? Ele não só ensinava, ele fazia. O que ele ensinava, ele fazia. O que ele fazia era o que ele também ensinava. Então, para que você possa ensinar os seus filhos o caminho que deve andar, para que você leve a tua família pelo caminho que Deus quer que ela seja levada, que ela caminhe com você, é necessário que você seja exemplo. E não só exemplo, Deus quer que você ensine, porque muitas pessoas são exemplo, mas não ensinam os seus filhos nem a família o caminho que deve andar.
Já outros ensinam o caminho que deve andar, mas não são exemplo. Então, entenda, não adianta eu ser exemplo e não ensinar. E também não adianta eu ensinar se eu não sou exemplo. É necessário que eu seja exemplo e ensine. E é necessário que, se eu ensinar, eu também seja exemplo para isso. Amém? Eu creio que você deve ter entendido isso aí, tá bom? E aí, pra gente finalizar, segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá pra gente finalizar. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje eu falei aqui também a respeito de Abraão, né? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus falou: eu não posso ocultar a Abraão o que eu vou fazer, porque eu sei que Abraão vai ter uma grande e poderosa nação nessa terra. E eu conheço que Abraão há de ordenar os seus filhos depois dele para que guarde os meus caminhos e que ande nos meus caminhos. Então, Deus, ele sabia que Abraão, além de ser exemplo, ia ensinar os filhos dele, a família dele, a andar nos caminhos do Senhor. É isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera do Senhor. Olha que coisa linda isso aqui. O que eu falei a respeito hoje nos cultos e aqui para você. É necessário que o servo de Deus, que a serva de Deus, seja exemplo. Por quê? Olha que lindo isso aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo é o seu cooperador, é o seu filho na fé, como o próprio Paulo diz. No capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim. Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Fiz essa pergunta na igreja hoje. A sua consciência é pura diante de Deus e diante das pessoas que sabem que você é crente? Então Paulo está dizendo: eu sirvo a Deus com uma consciência pura. E ele diz assim, ó: porque sem cessar, Timóteo, faço memória de ti nas minhas orações. E Paulo diz: noite e dia. 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Então Paulo diz assim: ó Timóteo, quando eu lembro de você, eu até choro. Eu lembro também do seu choro, porque eu tenho vontade de ir te ver. Paulo está escrevendo. Timóteo está num lugar, Paulo está em outro. Ele está escrevendo. E ele está falando para Timóteo. Ele diz no quadro: desejando muito te ver, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Mas eu não paro de orar por você, Timóteo. Aí ele diz assim, ó, 5. Trazendo a memória, ou seja, eu me lembro da fé, da sua fé não fingida, que em ti há. Então Paulo está dizendo: ó Timóteo, a sua fé não é uma fé fingida. Olha que forte. E Paulo está dizendo: eu sei que em ti há uma fé não fingida. Aí ele diz assim, que lindo, olha: fé a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Do que nós estamos falando? De exemplo. Olha o que Paulo está dizendo: eu vejo em você, Timóteo, eu vejo que você é um homem de Deus, e eu vejo que a sua fé é firme, não é uma fé fingida. Porque a fé que eu vejo em você e o mesmo homem de Deus que eu vejo em você é o que eu via na sua avó Lóide. E é o que eu via também na sua mãe Eunice. É a mesma fé e o mesmo procedimento que eu vejo em você. Em outras palavras, Lóide ensinou Eunice, mãe de Timóteo. Lóide ensinou a Eunice. Além de ensinar, Lóide foi exemplo para ela. O que aconteceu? Lóide ensina Eunice e foi exemplo. O que aconteceu? Eunice foi uma grande mulher de Deus. E o que aconteceu? Eunice ensinou Timóteo e ela também foi exemplo para ele.
E o que aconteceu? Está toda uma família, não só na presença de Deus, mas servindo ao Senhor. E é isso que Deus quer, que eu seja exemplo para que eu possa ensinar os meus filhos e a minha família no caminho que deve andar. Mais uma vez, não adianta eu ser exemplo e não ensinar. E também não adianta eu querer ensinar se eu não sou exemplo. Ensine os teus filhos e a tua família no caminho que se deve andar. E eu tenho certeza que Deus há de cercar, abençoar a sua casa e levar salvação para todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meu querido, muito obrigado. Minha amiga, muito obrigado por ter ficado ligado conosco, por ter caído aqui a conexão e você ter tido a paciência de esperar e voltar com a gente novamente aqui, tá bom? Que Deus te abençoe pelo seu compromisso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos chegando ao final de mais uma live, onde nesta programação a palavra do Senhor, meu Deus, ela foi ministrada. E eu agradeço, meu Deus, ao Senhor pela oportunidade de ministrar a palavra e louvo ao Senhor por cada pessoa que entrou nesta live para receber o entendimento da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua direção, pela tua revelação, pela instrução que o Senhor nos trouxe, meu Deus, nesta noite. Pai, muitas pessoas estão nos acompanhando ao vivo e muitas acompanharão no gravado. Peço, Pai, que cada pessoa que ouvir esta mensagem, que receber esta oração, seja verdadeiramente tocados e impactados pelo teu poder. Pai, em nome de Cristo, nós queremos orar, interceder pela nossa casa, buscar pela nossa família. A nossa família, meu Pai, é uma bênção que o Senhor nos deu. Os nossos filhos são heranças do Senhor, nós declaramos. Não permita, meu Pai, que a gente erre. Não permita que a gente promova o escândalo, mas que possamos ser verdadeiramente servos do Senhor, instrumentos usados, meu Deus, das tuas mãos. Temos clamado, meu Pai, através das nossas orações, que o Senhor venha com o teu fogo, o fogo do ourives, que é um fogo purificador. E assim como o fogo do ourives purifica a prata e o ouro, pedimos, Senhor, venha com o teu fogo para nos purificar de todo pecado, de toda transgressão, de toda imundícia, sujeira, escória, porque, meu Pai, queremos ser limpos de tudo aquilo que nos afasta de Ti, de tudo aquilo que não nos deixa ser exemplo. Pedimos, purifica, arranca, expurga, afasta de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, porque queremos ser exemplo. Tira os maus pensamentos, tira os sentimentos ruins, contrários, e eu lhe peço, Pai, nos limpe por completo. E depois de limpo, Senhor, vem com o teu fogo. Acenda, meu Deus, a chama. Queremos tirar, meu Deus, a cinza, porque precisamos fazer, meu Pai, arder dentro de nós a chama, o fogo, que o Senhor possa incendiar, inflamar, fumegar, acender a chama, o fogo dentro de nós, para que esse fogo, meu Pai, nos coloque, meu Pai, na posição que nós precisamos estar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cheio do teu fogo, Pai, peço fogo consumidor para queimar na casa o desemprego, para queimar dentro desta casa a doença, a dor, a enfermidade. O fogo consumidor desça, Pai, para queimar, meu Pai, a prostituição, o adultério, para queimar, meu Deus, a separação, o divórcio, a briga, a confusão, a divisão. Vem com o teu fogo e queima, destrua toda obra contrária dentro desta casa. Queima, meu Deus, o vício do cigarro, do álcool, das drogas. Queime, meu Pai, toda obra contrária, esta confusão, esta incompatibilidade, esta briga, esta divisão. Vem com o teu fogo, queima, destrua, desfaça, Pai. Clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo, Pai.
Vem com o teu fogo e cerque esta casa. Vem com o teu fogo e cerque, meu Deus, esta família, para que o inimigo não toque, para que o inimigo não chegue, para que o inimigo não destrua. Pai, vem com o teu fogo, cerca esta casa, esta família, porque eu declaro como ministro do teu evangelho a bênção, a vitória dentro desta casa, dentro deste lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos, Pai, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que os nossos familiares, meu Pai, enxerguem o Senhor, porque as escamas cairão. Estamos orando para que haja libertação, para que haja cura, transformação, para que haja conversão, salvação dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Ó Senhor, muito obrigado. Sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Eu creio que esta resposta veio para cada vida, para cada pessoa, para cada casa, para cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, glorificado seja Deus. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, fez, faz e por tudo que o Senhor fará. Que o teu nome seja louvado, porque eu sei, Pai, que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está aí, meu irmão, está aí, minha irmã, glória a Deus. Deus abençoe você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua perseverança e obrigado por ter estado conosco até o final desta live, tá bom? Que Deus abençoe você e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados.